riquezas. E ele chega diante de Jesus perguntando sobre o reino. Só que se nós analisarmos esse texto, nós vamos ver que aquele jovem não estava sendo sincero. Mas como não estava sendo sincero? O texto não diz isso. Mas se você olhar para a resposta que Jesus dá para ele, nos deixa claro que Jesus naquele momento sondou o coração daquele jovem. Porque, meu irmão, eu abro um parêntese aqui para te dizer que diante da presença de Deus não dá para ter máscara. Diante da presença de Deus não dá para ser fingido. Diante da presença de Deus não dá para apresentar uma imagem sendo outra. Diante de Deus não tem engano. Tem pessoas que brincam com isso, porque enganar a mim que como arroz e feijão é fácil. Enganar os homens é fácil, mas os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Os olhos do Senhor não dá para se esconder. E aquele jovem chega diante de Jesus com uma aparente bondade, com uma aparente espiritualidade. Ele estava interessado no reino. Só que ele faz uma pergunta de forma arrogante, porque por causa do seu destaque na sinagoga, por causa da sua riqueza, do seu dinheiro, ele estranhou essa mensagem que tem que ser como criança. E ele talvez quisesse ouvir o que Jesus tinha a dizer sobre ele. E Jesus começa dando me perdoe a palavra, um tapa de veludo nele, dizendo: mas por que você me chama bom? Bom só tem um, que é Deus. Jesus responde isso para aquele jovem, porque Jesus queria ensinar para aquele jovem que diante de um Deus que sonda os nossos corações, porque Davi escreve no Salmo 139: Senhor, sonda o meu coração, conhece o meu coração, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então Davi sabia que o Deus a que você está adorando aqui hoje, Ele sabe o que você veio fazer aqui. Se você veio aqui apenas encontrar o irmão que é seu amigo, vai sair vazio. Mas se veio aqui para adorar, para se encontrar com Jesus, Ele tem algo novo para a sua vida. Mas é preciso, é necessário que a gente entenda que diante dele não dá, irmão. Ele sonda, ele conhece, ele sabe se você está cantando para adorar ou para mostrar técnica. Ele sabe se você está pregando para ganhar alma ou para ficar reconhecido, bonitão. Ele sabe, não adianta. Ele conhece. E aquele jovem pergunta para Jesus, e Jesus diz para ele: bom é só um, que é o meu Pai. Porque o próprio Isaías escreve no capítulo 64, verso 4, dizendo que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Mas que mensagem dura de Isaías! Quer dizer que aquilo que eu faço de justo, de bom, de tão religioso, de tão aplausível, de tão lindo, se não for para a glória de Deus, ele considera trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? É pano de chão, não vale nada. Não vale nada. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, ele diz que tudo que nós fazemos deve ser para glorificar a Deus. Se eu estou jejuando, é para a glória de Deus. Se eu estou pregando, é para a glória de Deus. Se eu estou cantando, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Eu oferto para a glória de Deus. Eu dizimo para a glória de Deus. Eu oro para a glória de Deus. Eu visito para a glória de Deus. Eu faço todas as coisas para a glória de Deus. Nós precisamos entregar no altar do Senhor todas as coisas, os nossos estudos, tudo aquilo que pode trazer soberba ao nosso coração. Nós precisamos, antes de mais nada, entregar aos pés do Senhor. Senhor, foi tu que me deu, eu devolvo para a tua glória. É para a tua glória tudo que nós fazemos. Então Isaías diz que as nossas justiças são como
trapos de imundícia. E aquele jovem, quando faz aquela pergunta, Jesus dá uma resposta para ele. Jesus diz: você conhece os mandamentos, você conhece: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Jesus sabia que ele era religioso, e Jesus disse para ele: você sabe o caminho, você conhece tudo isso. E aí ele demonstra toda a sua religiosidade, dizendo: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Como quem diz assim: isso daí eu já sei. De igreja eu entendo tudo. Eu conheço todos os hinos da harpa, eu já decorei uma boa quantidade de versículos, eu estou em todos os cultos, eu dou esmolas, eu faço bondade, para mim está tudo bem. Agora, olhando para um jovem como esse, eu e você, que nós aprendemos, infelizmente, eu e você, aprendemos a criar estereótipos das pessoas. Abençoado é aquele que tem carro bom. Aprovado por Deus é aquele que tem as finanças abençoadas, fartas. Aprovado por Deus é aquele que tem abastança. Nós aprendemos a estereotipar as pessoas por aquilo que elas têm. Samuel caiu no mesmo erro quando foi ungir um rei. Ele vai até a casa de Jessé. Então começam a ver os moços ali. E ele olha cada moço bonito, forte, robusto. E ele pensa: esse aí. Só que chega uma hora, no capítulo 16, verso 7, que Deus diz para Samuel: Samuel, eu não atendo como você atende. Eu não olho como você olha. Você vê a gravata, eu vejo o coração. Você vê o paletó, eu vejo o coração. Você vê o sapato como o alemão, mas eu conheço o coração. Eu conheço o coração. Jesus conhecia esse jovem. Jesus olhou para ele e veio o raio-x completo. Só precisou olhar. Jesus já conhecia a intenção do coração dele. Olhou, conhece. E o jovem faz essa pergunta. E Jesus responde dessa maneira: você conhece os mandamentos? Ele diz: tudo isso eu tenho guardado. Isso daí para mim é novidade, isso eu conheço. Agora eu pergunto, eu e você, que aprendemos esse estereótipo, que aprendemos a olhar para as pessoas por aquilo que elas têm, diferente de Jesus, será que nós teríamos coragem de olhar para um jovem como aquele e dizer o que Jesus disse para ele? O que Jesus disse para ele? Falta-te uma coisa. Mas como é que pode faltar alguma coisa para um jovem como esse, meu Deus do céu? Um jovem tão abençoado, tão rico, tão próspero, tão reconhecido, chefe de sinagoga, homem bem posicionado, homem eloquente, homem que andava pela sociedade e as pessoas contemplavam e diziam: aí vai um homem justo. Só que a grande mazela espiritual que o povo de Israel estava vivendo nesse período era justamente esta hipocrisia e esta falsidade de dois grupos chamados fariseus e saduceus. Os fariseus eram o significado